Você já ouviu a história de como um menino, expulso por ser quem era, atravessou a dor, a rejeição e a morte, para renascer como um Exu poderoso? Laroie a todos, e hoje eu vou te contar como o Exu Gato Preto se tornou uma das entidades mais respeitadas da linha da alta magia. Pontos curtos. Há cerca de 2000 anos, em terras frias e envoltas em brumas, nasceu Baltazar, o quinto filho de uma família celta, orgulhosa e tradicional. A região era o que hoje conhecemos como Waterford, na Irlanda, mas aquela época ainda não existia com esse nome. Era apenas terra de guerreiros, rituais ancestrais e silêncio entre as árvores. A chegada de Baltazar foi celebrada como um presságio de força. 5 filhos homens eram feito digno dos deuses. Mas logo a família perceberia que aquele menino não seguia o caminho dos outros. Enquanto seus irmãos empunhavam lanças, Baltazar preferia colher ervas. Enquanto caçavam e treinavam para proteger o clã, ele passava as tardes ajudando a mãe a moer grãos, preparar chás e organizar os talismãs de proteção da casa. Aos olhos do povo, isso era estranho. Aos olhos do pai, uma vergonha. E após a morte dele, os irmãos mais velhos assumiram a autoridade, e com ela, os julgamentos. Baltazar era diferente, e não fazia esforço para esconder. Enquanto os outros meninos falavam das pretendentes com orgulho, ele desviava o olhar. Não havia culpa em seu coração, apenas verdade. Aos 13 anos, seus olhos já tinham encontrado outro par, e não era de uma moça. Era de um rapaz. O amor surgiu como o amor sempre surge, sem explicação, sem cálculo. Mas numa cultura em que homens deveriam ser guerreiros, líderes, pais de muitos filhos, esse sentimento foi condenado antes mesmo de ser entendido. Bastou um rumor, um gesto a mais, um sussurro noturno, e Baltazar foi banido. Expulso da aldeia, renegado pelos irmãos, amaldiçoado pela tradição. Deixou para trás a infância, a família e até o nome. Naquela noite, não chorou. Apenas andou. Sozinho, com frio cortando a pele como lâminas invisíveis, Baltazar vagou por aldeias, florestas, campos e silêncios. Dormia escondido, comia o que encontrava. Bebia a água dos rios como os animais. Falava com as estrelas, pois ninguém mais o escutava. A neve cobria tudo. E o branco da paisagem parecia zombar da ausência de cor em sua vida. Até que um dia, já exausto, encontrou um celeiro abandonado. Ali, se enfiou entre as palhas como quem se joga nos braços da morte. Desmaiou. E naquele instante, poderia ter sido o fim. Mas o destino não escreve histórias simples. Baltazar acordou com um estalo de lenha queimando. Estava deitado sobre peles, aquecido por uma lareira. Ao seu lado, uma mulher de cabelos longos e olhar sereno. Seu nome era Alerta. Vivia sozinha numa cabana afastada, cercada por árvores e segredos. Seu marido, contou ela, havia sido banido por praticar alta magia. Era celta, como Baltazar. E mesmo após sua morte, Lerta continuava a proteger aquele lugar, e tudo que fosse considerado proibido. Quando ouviu a história do menino, Lerta não julgou. Apenas assentiu com a cabeça e disse: aqui, você não precisa fingir quem é. Ali, Baltazar encontrou um lar que não dependia de sangue. E em Lerta, encontrou a mestra que o ajudaria a renascer. Com o passar dos anos, Baltazar mergulhou nos ensinamentos da senhora. Aprendeu a ler os sinais do vento, a invocar os 4 elementos, a usar a própria energia como instrumento de cura e de defesa. Estudou a magia celta e a viking, os cantos proibidos e os segredos guardados nos ossos dos animais e nas raízes das árvores. Seu dom era imenso, e sua sensibilidade, uma ponte entre os mundos. Começou a ajudar outros, especialmente os que, como ele, foram expulsos por serem diferentes. Homens que amavam outros homens. Mulheres que se negavam a casar. Crianças que viam o invisível. Baltazar acolhia todos, não com pena, mas com respeito. E aos poucos, sua fama se espalhou entre os que viviam nas margens. Foi por volta dos 16 anos que Baltazar teve sua primeira experiência amorosa.
um homem mais velho, que o procurou pedindo um feitiço para esquecer alguém. Mas o que começou como trabalho espiritual tornou-se entrega emocional. Foi breve, mas intenso. Ambos sabiam que não haveria futuro. Ainda assim, o encontro marcou Baltazar para sempre. Não pela dor da despedida, mas pela descoberta de que o corpo também é templo. Que o prazer, quando sagrado, também é oração. A partir daí, sua magia ganhou outra dimensão. Passou a trabalhar com rituais de amor, de empoderamento, de reconexão com o desejo e com a autoestima. Usava a energia da carne com o mesmo respeito que usava a energia da natureza. E entre banhos, encantamentos e benzimentos, sua missão crescia. Com o passar dos anos, Baltazar deixou de ser apenas um jovem mago. Tornou-se um símbolo, um refúgio, um curador. Pessoas de todos os cantos começavam a procurá-lo. E não eram apenas os que sofriam preconceito. Eram também viúvas que buscavam conforto, guerreiros que queriam proteção, crianças que viam demais. Todos o respeitavam, não por medo, mas porque ali sentiam acolhimento. Mas fama tem preço. E quanto mais Baltazar era amado pelos esquecidos, mais passava a incomodar os poderosos. A fé que ele espalhava era livre, viva, natural. E isso contrariava aqueles que queriam domínio sobre a alma dos outros. Foi nesse contexto que os primeiros murmúrios começaram. A influência da nova religião, o cristianismo, avançava como uma maré silenciosa. E onde ela passava, a velha magia era chamada de heresia. Baltazar, com sua túnica escura, seus gatos ao redor e seu jeito sereno, virou alvo. Diziam que ele corrompia os jovens, que praticava pecados impensáveis, que era servo do diabo. Não precisavam de provas, só de medo. E foi o medo que usaram para reunir homens, armar uma emboscada e capturá-lo. Quando o agarraram, Baltazar não resistiu, não gritou, não rogou praga. Apenas disse: "O que vocês temem é o que vocês não entendem." Mas não ouviram, porque já tinham escolhido não escutar. Levarão-no a uma colina, e diante de uma árvore solitária, sentenciaram seu destino. A acusação era simples: magia e pecado. A sentença: morte por enforcamento. Amarraram sua garganta como quem amarra o que não pode controlar. E o penduraram, deixando seu corpo balançar ao vento. O sol já caía, e a noite parecia chorar sem lágrimas. Deixaram o corpo ali, exposto, como aviso, como símbolo do que acontece com os desviados. Mas naquela noite, o universo preparava algo que eles jamais entenderiam. Na calada da madrugada, quando o silêncio parecia dominar tudo, um estalo partiu o ar, o galho que sustentava o corpo de Baltazar se quebrou. E com um sussurro de folhas, ele caiu ao chão. Nesse instante, os gatos surgiram. Não um, nem dois, mas muitos. Vieram de todos os lados. Gatos de pelos negros, olhos brilhantes, passos firmes. Cercaram o corpo com respeito. Deitaram ao seu redor como se montassem guarda. Alguns se esfregaram em seu peito. Outros lamberam-lhe as mãos. Era como se soubessem. Como se dissessem: não está sozinho. Sua alma é nossa. Seu corpo não é mais prisão. Baltazar, mesmo sem vida, sorriu por dentro. E ali, seu espírito começou a se desprender. Ao se ver fora do corpo, Baltazar não chorou. Também não carregava ódio. Não desejava vingança. Nem punição. Apenas paz. Mas os espíritos que o observavam sabiam: uma alma como a dele não poderia apenas seguir. Era alma de missão. Alma de encruzilhada. Alma que já havia sofrido demais para ser apenas lembrança. Foi então que os gatos se aproximaram em espírito. E um deles falou, ou talvez apenas transmitiu um pensamento: venha. Agora você é ponte. Baltazar sentiu seu corpo astral se transformar. Já não era apenas homem. Era força. Era presença. Era símbolo. Era Exu. Naquela madrugada, entre a queda do galho e o amanhecer gelado, nascia Exu Gato Preto.
Sua forma espiritual não era mais de menino frágil. Era de um homem de olhos dourados, sorriso misterioso, pele parda como terra fértil, cabelos longos como raízes e presença tão forte quanto o rugido de um trovão. Carregava nas costas a dor de todos que foram expulsos por serem quem são. E no peito, o fogo de quem transformou a morte em renascimento. Desde então, passou a caminhar nas linhas do tempo, aparecendo onde o preconceito ainda mata, onde a liberdade ainda sangra, onde os que são diferentes ainda são perseguidos. Exu Gato Preto trabalha com o que é negado, escondido, ignorado. Protege os que amam sem culpa. Guarda os que ousam existir em sua verdade. Defende os animais. E transforma a dor em aprendizado. Seu ponto de força está aos pés de árvores antigas, aquelas que viram muito e julgam pouco. É ali que ele recebe oferendas. É ali que se conecta com os seus. E sempre que um gato negro aparece do nada, pode ter certeza, ele está por perto. Mas ele não vem para todos. Só para quem carrega a verdade. A gira está em silêncio, as velas já foram acesas, o atabaque pulsa no ritmo do invisível. E então, ele chega. Exu Gato Preto não precisa anunciar sua presença com gritos. Sua chegada é como o andar de um felino, sutil, elegante, certeira. Os olhos do médium brilham, o corpo se arqueia com leveza e força, o sorriso vem cheio de malícia, não vulgar, mas mística. Como quem sabe de segredos que ninguém ousa contar. Seu jeito é brincalhão, mas o trabalho é sério. Ele ri, dança, flerta, conversa. Mas quando começa o trabalho espiritual, sua voz muda, sua energia se concentra, e cada palavra é como uma lâmina que corta ilusões e mostra o que está escondido. Exu Gato Preto trabalha no equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. Ele não quer médiuns engessados nem devotos que rezam por medo. Quer verdade, entrega e conexão. A energia que emana é, ao mesmo tempo, leve e profunda. Quem está na gira e sente sua vibração, percebe, ali está uma entidade que entende o desejo, mas também a dor. Que compreende o que é ser rejeitado, mas não se tornou amargo. Que sofreu, mas se recusa a viver como vítima. Sua presença convida ao autoconhecimento. Ele não vai dizer só o que você quer ouvir. Vai dizer o que precisa. Mesmo que doa. Mesmo que assuste. E se você tiver coragem, ele vai te mostrar como transformar seu maior medo no seu maior poder. Os filhos de Exu Gato Preto são, em sua maioria, pessoas de forte magnetismo pessoal. Alguns têm um charme que atrai sem esforço. Outros carregam dores silenciosas que os tornaram sensíveis demais para este mundo. Todos, no entanto, têm em comum o desafio de viver sua verdade num mundo que insiste em moldar as pessoas por fora. São médiuns que passaram por rejeições profundas. Alguns por sua sexualidade. Outros por sua forma de pensar. Outros ainda por simplesmente serem diferentes e se recusarem a se encaixar. Muitos destes filhos têm forte ligação com animais, principalmente gatos. Sentem a vibração da natureza com mais facilidade. Têm sonhos reveladores. E uma conexão com a magia natural que não pode ser explicada, apenas sentida. Mas também carregam feridas. E se não cuidarem de si, podem transformar o dom em fardo. Por isso, Exu Gato Preto exige desses médiuns uma coisa acima de tudo: a autenticidade. A atuação de Exu Gato Preto vai muito além da quebra de demanda. Ele é mestre da alta magia. Trabalha com manipulação de energia, feitiços de libertação, proteção espiritual e orientação de caminhos ligados ao amor, à autoestima e à identidade. Se alguém chega destruído por um amor doentio, ele limpa, corta e fortalece. Se alguém vem com a alma fragmentada por não saber mais quem é, ele mostra o espelho, e às vezes quebra o que está velho, para que se reconstrua novo. Trabalha também com rituais de reconexão com o prazer e a sensualidade. Para ele, o corpo não é pecado. É templo. É ponte entre mundos. Ele ensina que sentir prazer é sagrado, desde que com verdade, respeito e equilíbrio. Além disso, atua como protetor dos animais, especialmente os gatos. E qualquer ato de violência contra esses seres é, para ele,
uma afronta direta à espiritualidade. Exu Gato Preto costuma se apresentar com roupas nas cores preta e roxa, cores que representam o mistério, o poder oculto e a transmutação. Usa capa, chapéu, nunca cartola, e em algumas manifestações, aparece sem camisa, com colares feitos de sementes, ossos ou restos naturais. Sua bebida preferida é a cachaça artesanal, o famoso marafo, e também aprecia alguns licores. Usa cigarro de palha e às vezes o charuto. Gosta de ser saudado aos pés de grandes árvores, locais onde sente sua força vibrar mais alto, por estarem conectados à terra e ao céu ao mesmo tempo. É comum a presença de gatos nos lugares onde ele atua. Não porque ele seja um gato, mas porque sua energia se manifesta através desses animais. Gatos são ponte, são guardiões de portais. E Exu Gato Preto é o senhor de muitos deles. Por vezes, sua forma de se apresentar pode lembrar um malandro. Seu gingado, sua malícia, sua alegria na gira. Mas não se engane, quando ele se manifesta como malandro, é para ensinar com leveza. Quando se manifesta como Exu, é para agir com profundidade. Ele transita entre linhas, como os gatos que andam pelos telhados sem que ninguém veja. Às vezes está perto e ninguém percebe. Outras, se mostra com força para lembrar: aqui estou, e vim para proteger. O importante é lembrar que ele é flexível, mas nunca incoerente. Pode dançar, mas jamais tolerará mentira. Pode rir, mas nunca trabalhará com quem se esconde atrás do próprio ego. Exu Gato Preto não quer ser temido. Quer ser compreendido. Ele quer mostrar que a diferença é força, não defeito. Que amar com verdade é liberdade, não pecado. Que quem caminha nas sombras não é menos digno. Às vezes, é apenas alguém que precisou se esconder para sobreviver. E em cada gira, em cada consulta, em cada olhar, ele deixa uma semente. Uma frase. Um gesto. Um espelho. Você não é maldito. Você é necessário. E enquanto houver gente sendo expulsa por ser quem é, eu estarei abrindo caminhos. Exu Gato Preto não pertence apenas ao mundo dos vivos ou dos mortos. Ele é um ponto de passagem. Uma ponte viva entre o que se vê e o que se sente. Atua nas frestas do cotidiano, nos sussurros do pensamento, nos gatos que cruzam a rua, nos sonhos que acordam o peito no meio da madrugada. Sua presença não precisa ser anunciada em voz alta. Ela chega como olhar que atravessa, como vento que muda a direção da vela, como um arrepio repentino em quem achava que estava sozinho. Exu Gato Preto caminha com quem caminha com dúvida, com quem ama e teme, com quem é forte por fora, mas carrega rachaduras por dentro. Ele não exige perfeição, exige sinceridade, porque, para ele, todo mundo que foi rejeitado por ser autêntico é, em essência, um filho do invisível. Os filhos e filhas de Exu Gato Preto geralmente não se reconhecem de imediato, mas sentem. Sentem desde cedo que são diferentes, que não se encaixam, que amam de outro jeito, que percebem demais. Alguns foram expulsos de casas religiosas. Outros, de suas próprias famílias. Muitos andaram anos tentando entender por que doía tanto ser quem são. Mas quando encontram Exu Gato Preto, tudo muda. Porque ele não vem para mudar ninguém. Vem para lembrar que ninguém precisa se esconder para ser amado por algo sagrado. Esses filhos têm dons. São profundos, intuitivos, sensíveis. Mas carregam o peso de ter sido marginalizados. E por isso, precisam aprender a transformar essa dor em missão, não em escudo. Precisam aprender que resistência também é uma forma de cura. E Exu Gato Preto os ensina a fazer isso, sem perder a ternura, sem perder a malícia e, acima de tudo, sem perder a alegria. A atuação astral de Exu Gato Preto vai além dos terreiros. Ele trabalha em zonas densas, onde almas rejeitadas se perdem na vergonha, no medo, na raiva. Ele visita os suicidas, os esquecidos, os que morreram tentando ser aceitos. Caminha entre os que foram punidos por seus desejos. Estende a mão para quem, mesmo em espírito, ainda acredita que não tem direito à luz. Ele entra nos becos do astral com a leveza de um gato e a firmeza de um guerreiro. E quando chega,
Não pergunta o que a alma fez. Pergunta o que ela sentiu. Porque ele sabe que nem todo erro é maldade. Às vezes, é só desespero mal compreendido. Em sua linha trabalham outros como ele. Espíritos livres, irreverentes, sensíveis e poderosos. Não vestem títulos. Vestem causas. E cada um, à sua maneira, sustenta os pilares da liberdade espiritual. Muitos se perguntam, o que Exu Gato Preto deseja como oferenda? É simples. Ele aceita o padê, a cachaça artesanal, o cigarro de palha. Aceita a vela preta, a vela roxa, a rosa deixada ao pé de uma árvore. Mas o que mais deseja é coragem. Coragem de ser quem se é, coragem de amar sem se esconder. Coragem de dizer não para aquilo que fere. Coragem de caminhar, mesmo sozinho. Coragem de olhar no espelho e dizer, eu me aceito, mesmo que o mundo não me entenda. Essa é a oferenda que mais toca a essência dele. Porque não se compra respeito com comida. Se conquista com atitude. Exu Gato Preto é memória viva dos que foram calados. É o espírito que guarda os segredos dos marginalizados. Ele sabe o que é ser banido, sabe o que é ser temido apenas por existir. E por isso, sua missão nunca será apenas individual. É coletiva. Ele age onde houver injustiça disfarçada de tradição. Onde houver julgamento travestido de fé. Onde houver exclusão, mesmo que mascarada por sorrisos falsos. Sua presença é uma revolução silenciosa. É o aviso de que ninguém mais será deixado para trás só por não se encaixar em uma norma. No fim, Exu Gato Preto deixa uma lição. Você não é pecado. Você é ponte. Você não está perdido. Está sendo testado. E mesmo quando ninguém te vê, eu vejo. Quando ninguém te ouve, eu escuto. Quando ninguém te entende, eu compreendo. Porque já fui você. Porque sou você. E onde houver alguém sendo expulso por amar, eu estarei abrindo caminho. Eu sou Exu Gato Preto. E minha força nasce onde tentaram me apagar.